Boa tarde. Como eu havia falado no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre o diagnóstico de autismo do meu filho. Antes do diagnóstico do meu filho, o meu conhecimento sobre autismo era quase zero. Eu só tinha um pouco de conhecimento do autismo severo, que eu via em filmes, novelas, aqueles que não falavam, ficavam no cantinho. Então era quase zero o meu conhecimento. O que dificultou também o diagnóstico do meu filho. E o Gabriel foi meu primeiro filho, que também dificulta, porque não tinha outros filhos para comparar, experiência com bebês e tal. Na verdade, desde bebê tinha várias características, né? Ele era muito irritado, muito choroso, teve bastante atraso na fala, dificuldade de coordenação motora. Mas, como ele era filho único e ele só foi na escola a partir dos 4 anos, eu achava que era preguiça, comodismo. Os outros falavam que eu estava mimando ele demais, que eu fazia as coisas por ele, por isso que ele era assim. E ao mesmo tempo ele sempre foi muito esperto e inteligente. E eu, devido à minha falta de conhecimento, achava que então eu não tinha nada, porque ele era esperto e inteligente, né? Com 3 anos e 5 meses, eu comecei a ficar um pouco preocupada pelo atraso na fala ser bastante. Então eu falei com a pediatra. Eu tô preocupada, que ele não fala só algumas 30 palavras e tal, já tem quase 4 anos e tal. Mas eu achei que ela ia falar, é comodismo, daqui a pouco ele vai falar e tal. Mas não, ela foi bem dura. Nossa, quase 4 anos, devia estar falando tudo. Não pode esperar mais, você tem que correr atrás. E encaminhou ele para o neuropediatra e para a fonoaudióloga. Eu saí de lá apavorada, né? Porque não esperava ouvir aquilo. E o que acontece muito quando a gente está antes do diagnóstico é a negação. Inconscientemente a gente encontra desculpas como negação, porque ninguém está preparado. Ninguém se prepara para um filho especial. Não que tu seja contra, mas tu não. É que nem, por exemplo, todo mundo sabe que tu pode ir lá na rua sofrer um acidente, ser atropelado, que tu pode ficar doente. A gente sabe de todos esses riscos, mas a gente não está preparado. A mesma coisa em gerar um filho especial. A gente sabe que qualquer pessoa pode ter um filho especial, mas ninguém está preparado. Então a gente começa a fase da negação a inventar desculpas. Ele fala pouco porque é preguiçoso, ele é irritado porque tem a personalidade forte, é o jeito dele e tal. Ele é arisco porque é filho único, porque sai muito pouco. E assim, vamos inventando desculpas, o que atrasa e dificulta o diagnóstico. E quando eu saí dessa consulta muito abalada, conversei com algumas pessoas e com elas, com a intenção de me acalmar, falaram: nossa, ele não tem nada, porque ele é muito esperto. Claro que a intenção dessas pessoas foi com a melhor intenção, né? Mas o que também, de certa forma, atrapalha, porque ajuda na negação. Então ele foi encaminhado, começou o tratamento fonoaudiólogo, tal. O neuropediatra só receitou um remédio para acalmar, mas não falava o que ele tinha. Tá. E daí com 4 anos ele começou a ir na escola. Ali que eu comecei a cair a ficha mesmo. Porque a adaptação, quando ele começou na escola, a F4, foi bem difícil. Ele chorava muito, não queria entrar, eu tinha que entrar com ele. Daí a professora me chamou para conversar, o que me ajudou muito. Porque a professora não é médica, mas ela tem experiência com crianças, muita experiência com crianças. Então eles percebem quando uma criança está com um desenvolvimento um pouco diferente. Não todas as professoras, mas essa, por exemplo, era muito bem informada e conversou muito comigo, o que começou a cair a minha ficha, e eu comecei a correr mais atrás. Ele começou a ir na psicóloga. A psicóloga falava que achava que não era autista, porque ele era muito esperto, porque ele conversava com ela e tal e tal. Daí a gente fica assim, né? Então será que é só uma ansiedade? Será que é a personalidade dele e tal? Conversei com a fonoaudióloga dele.
Daí para ver como tem muitos profissionais que não estão preparados, assim. Ela falou, não é autista, porque senão ele ia ficar no cantinho dele, não ia vir aqui na mesa interagir comigo, fazer as atividades. Daí tudo isso dificultou também. No fim eu acabei trocando de neuropediatra, porque a mãe tem que seguir o seu instinto. Porque lá no fundo a mãe sabe, instinto de mãe não se engana. E eu queria, como é que eu ia tratar adequadamente meu filho, como é que eu ia lidar com ele da forma correta, ajudar ele sem saber o que ele tinha. Então, troquei de neuropediatra, até porque esse primeiro, quando eu pressionei, ele falou, e mesmo se eu souber o que ele tem, eu não vou dizer, porque senão vão rotular ele, não vão investir nele, tem que investir. Nada a ver, jamais vou rotular meu filho. Eu quero saber para poder lidar com ele corretamente e para fazer as terapias adequadas, que quanto antes começar as terapias, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Troquei de neuropediatra e esse segundo, com o relatório da escola, eu falando todas as características que meu filho tinha, falou não, bem provável que esteja dentro do espectro autista, sim. Tem autistas mais leves que interagem, sim. Meu filho olhava nos olhos, que olha nos olhos, sim, que um autista é diferente do outro. Ele tem características, sim, de autista. Daí eu comecei a ir para o caminho certo. Não é fácil. Não é fácil. A gente fica com muito medo, a gente fica com muita angústia, que é normal, porque ninguém está preparado para isso. Medo do preconceito das pessoas, medo se você vai conseguir aprender as coisas, o que é normal. A gente vai para a segunda fase. Depois na fase da negação, tem a fase do luto. Luto porque tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente idealizou, morreu, né? Então vai ser todo outra vida, mas não que seja ruim, só que é todo um outro caminho que a gente vai ter que seguir, né? E nessa fase é necessário apoiar muito o pai, a mãe principalmente, né? Porque não é fácil, não julgar, que não é porque ela não ama seu filho, com certeza ela ama, mas ela é um ser humano, né? Então ela pode ficar deprimida, ela pode, né? E é muito importante o apoio. Depois que vem a terceira fase, que é a aceitação. A gente aceita e vai atrás do que é o mais importante. Todas as terapias necessárias e aprender a lidar. Porque não é fácil lidar com um autista, né? Tem as suas crises, tem muitas manias, né? E a gente tem que estar sempre se informando para poder lidar bem, né? Para ele poder se desenvolver bem, né? No próximo vídeo eu vou falar bastante dessas características do meu filho, que nem eu falei. São muitas características de um autista para outro, um autista diferente do outro. Então vou falar as características que o meu filho tem, que assim de repente pode ajudar outros pais a identificar, né? E o Gabriel, ele só foi com 4 anos, quase 5 anos foi diagnosticado. Se eu tivesse esse conhecimento, ele poderia ter sido diagnosticado bem mais cedo. E quanto mais cedo, melhor é para a criança, né? Então, por falta de conhecimento, que demorou para ser diagnosticado. E que nem eu falei, muitos profissionais, infelizmente, não estão preparados, principalmente para os casos mais leves, que é bem mais difícil o diagnóstico do que os autistas severos, já é mais evidentes as características, é bem mais fácil o diagnóstico. Tá? Espero que eu esteja ajudando. E eu vou fazer mais vídeos sobre o diagnóstico, porque o diagnóstico também é bem extenso esse assunto, e sobre as características. O meu filho, por exemplo, tá? Para poder ajudar. Então por hoje eu vou ficar, para não ficar tão extenso o vídeo, eu vou parar por aí. E no próximo vídeo a gente continua sobre o diagnóstico e sobre as características do autismo. Tchau!